Tudo bem, galera? Hoje eu vou trazer aqui pra gente um estudo sobre Filipenses e uma reflexão sobre o ministério do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, nós podemos ver o auge de onde o cristão pode chegar. Dentre os apóstolos de Cristo, o ministério do apóstolo Paulo é o ministério mais detalhado. Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento e metade de Atos é sobre o ministério de Paulo. Paulo escreveu também, em suas cartas, a carta aos Romanos, que é a carta que é considerada como a principal base para a fundamentação da teologia. Em Romanos, Paulo basicamente escreveu as bases da teologia que nós temos hoje. Sem dúvida nenhuma, essas coisas não podem ser feitas por uma pessoa. Paulo foi separado pelo Senhor para nós termos ele como referência em muitas coisas. E nós temos sempre muito a aprender com o ministério de Paulo. Quando Paulo escreveu "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo", ele escreve isso inspirado pelo Espírito Santo, não de si próprio. É como se fosse dito, nossa primeira referência é Cristo, e abaixo de Cristo está Paulo. Podemos ver, por exemplo, ao longo do ministério de Paulo, seu posicionamento de coração, um coração de verdadeiro cristão, um coração sincero, íntegro diante do Senhor. E na carta de Paulo aos Filipenses, também chamada de Carta da Alegria, nós conseguimos ver de melhor forma o coração que deve haver em um verdadeiro cristão. Claro, pode-se ver que quando o cristão está no auge do seu ministério, ali a gente consegue ver a mente dele funcionando de forma diferente, mas não apenas isso, porque o seu coração transformado pela compreensão dos camadas do Evangelho. Paulo mostra pra gente que a referência de auge cristão vai dizer muito sobre o entendimento, mas também vai dizer muito sobre o coração. Tem coisas que começam na mente, mas só se consumam de fato quando descem pro coração. Porque tem coisas que podem ser e agir na sua essência, em quem você é, nos seus impulsos, e agir ali mais profundo do seu ser. O cristianismo transforma a essência de quem você é. Isso está em constante transformação, tanto é que esse recomendo da carta Filipenses, Paulo fala que corre para o que é Cristo e não julga tê-lo alcançado, mas corre para alcançá-lo. O cristianismo é uma constante transformação do nosso ser, e isso vai incluir a nossa essência. Filipenses é a carta mais coração do apóstolo Paulo, a carta em que o autor mais coloca o coração ali derramado e aberto, e demonstra um coração verdadeiramente cristão, um coração verdadeiramente exemplar. Temos ali o auge do coração cristão sendo demonstrado por Paulo. Então em Filipenses, logo no primeiro capítulo, a gente já percebe Paulo colocando ali a sua afeição sincera pelos filipenses. Como tem por cientista de todos vós, que vos tenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me testemunha da saudade que de todos vós tenho, em entranhar a afeição de Cristo Jesus. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Aqui se percebe o coração de Paulo sendo colocado aqui na carta. E ao longo da carta nós vamos vendo se mostrando essa questão do coração cristão, que é o amor, um coração disposto a amar. Ao longo da carta, Paulo demonstra profundamente o seu amor, primeiramente pelo Senhor e em seguida pelos filipenses. Afinal, não há mandamento maior que estes. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, havia ali uma situação muito particular. Filipenses 1, do 14 ao 17. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando que sentar na aflição nas minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Ou seja, ali havia uns que pregavam com más intenções, com as intenções de trazer aflições a Paulo. Mas havia aqueles que, de fato, pregavam o Evangelho sinceramente. E que eu estou introduzindo isso para que haja contexto, então, para o que Paulo fala em seguida, que é o versículo 18 ao 21, que vai dizer assim: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, isso me regozijarei mais ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa é uma das afirmações mais apropriadas do Evangelho, que mais é repetida, reproduzida. É um bordão tão profundo, mas pouco praticado no coração de fato. A hipocrisia de pregar o que não se busca de ver, palavras entendidas na mente, mas não no coração. E assim, hoje, temos muitos fariseus, teólogos frios que amam entender racionalmente o Evangelho, mas se esquecem de ser como criança, se admirar com o Evangelho e suas camadas como o primeiro amor. Logo, hoje nós temos um Evangelho que, quando não é muito coração,
ele é muito entendimento, e nós devemos procurar ter esse equilíbrio. Se o evangelho ele acaba sendo muito entendimento, ele se torna frio, o evangelho sem coração. Entendimento sem amor é soberba. E logo, se você tem muito coração e pouco entendimento, você também se desequilibra e cai no emocionalismo, que também não é prudente para nós. E aqui temos o capítulo 1, versículo 22 a 25. Mas, se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O Cristo é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E ter essa confiança sei que ficarei. Permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Filipenses 1, 22, 25. Ou seja, Paulo entendia que se ele partisse naquele momento, ele seria reconfortado, encontraria Cristo e teria ali descanso. Mas se permanecesse na carne, ele traria mais proveito para a obra do que tendo partido. Tanto Paulo aprende diretamente de Cristo, o abrir mão de si pelo próximo. O partir seria muito melhor para Paulo, mas o ficar seria muito melhor para o corpo de Cristo. E Paulo, em amor, diz: julgo necessário para amor de vós ficar na carne. Ou seja, ele decidiu andar na direção de ficar na carne, para que então houvesse melhor proveito. Isso foi um abrir mão de si. Aqui Paulo aprende diretamente de Cristo, o abrir mão de si por amar. Buscar aquilo que será melhor para o outro antes de para si. Um amor manifestado, não apenas falado, não apenas escondido no coração, mas um amor que é demonstrado por ações. Um amor expressado por ação, assim como o amor cristão deve ser praticado. Em nenhum momento na Bíblia nos é relatado Cristo virando para alguém e dizendo: eu te amo. Por quê? Porque as ações de Cristo já provaram isso de forma explícita. Ou seja, não há necessidade de Cristo virar para Pedro, para João e dizer: eu te amo. Porque as ações de Cristo já demonstraram isso. Nisso nós precisamos compreender também o peso que tem as ações baseadas em amor. O maior eu te amo da história foi dito em silêncio, em uma cruz, em meio a sangue e dor, no madeiro onde foi pendurado o carpinteiro e despojado da glória um rei. Então, a gente aprende isso com Cristo, o abrir mão de si próprio. Tem uma frase que eu citei ela em uns capítulos atrás, série, mas se não me engano, primeiro, que é uma frase de Marco Teles que diz que o sucesso segundo o mundo é a retenção em massa, mas o sucesso de Cristo foi medido pelo seu esvaziamento. E é uma coisa que nos leva a Filipenses capítulo 2. Sendo retratado para nós através de Paulo um coração humilde transbordando de amor, ele diz em seguida em Filipenses 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma imputação, tornando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 4 ao 11. Hoje em dia o evangelho acaba sendo muito distorcido, e muito se fala sobre receber, sobre reter, mas pouco se fala sobre se entregar do evangelho. Então nós vemos aqui um coração cristão, assim, um coração servo, um coração desapegado das coisas desse mundo. Um coração que entende que viver é Cristo e o morrer é lucro. E que, meio a isso, busca se fortalecer e aperfeiçoar em amor. E aqui nós entramos no ponto máximo da carta. Filipenses capítulo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, que Paulo fala sobre ele. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que era a lei irrepreensível. Mas que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Paulo compreendeu isso. Cristo é o nosso maior tesouro, o resto é bônus. Aquilo que deve brilhar em nós é Cristo. E Paulo continua. E na verdade, tenta recuperar todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu posso perder todas essas coisas. Eles consideram como história para que possa ganhar Cristo. Se achado nele, não ter a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme sua morte. Ou seja, aqui Filipenses 3 um dos trechos que melhor demonstra o que é o Evangelho em si. Entender que isso tudo, não importa o quanto que as coisas possam valer, se você encontrou Cristo, você encontrou o melhor tesouro. Conhecer a Cristo é o melhor tesouro. A maior herança que o cristão pode ter não é bênção, a herança do cristão é Cristo. Tudo é nada se comparado ao conhecimento do Senhor Jesus. Quer conhecer alguém que está bem espiritualmente? Observe o quanto apegado às coisas da terra.
Quanto mais desapegado as coisas da terra o cristão é, mais ele está fundo nas águas de Cristo. Essa ideia sendo feita conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado, ou que já seja feito, mas possível para alcançar aquilo, para o que também foi preso por Cristo Jesus. Irmãos, eu também não julgo que vai alcançado, mas uma coisa fácil e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quanto já somos perfeitos, estudamos isso mesmo. Se sentirmos uma coisa de outra maneira, também Deus nos revelará. Ou seja, Paulo aqui, então nós já sentimos o mesmo sentimento que ele sentiu. Temos em nós a mesma esperança, a mesma confiança. E aqui em Filipenses 3, 18 e 21, tem uma das partes que eu mais gosto dessa carta. Ele vai dizer assim: porque muitos atos, quais muitas vezes vos disse, embora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cuja perfeição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam as coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também assim todas as coisas. Paulo escreve em lágrimas sobre as almas que se perdem, sobre as almas que vão ao caminho do abismo, e que mais uma vez é possível ver o amor de Paulo sendo demonstrado de uma forma muito intensa, muito intrínseca. Temos aqui um amor pelas almas, pela grande comissão, um coração verdadeiramente evangelístico, que busca ganhar almas para o Senhor. Filipenses capítulo 4, 11 a 13. Não digo isso com necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar batido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fatura como a ter fome, tendo tanta abundância como parecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, aqui o autor tem a convicção de que não importa se ele vai perder muito ou pouco, Cristo supre as necessidades dele. Cristo é o suficiente. Paulo entendeu que a graça de Cristo lhe bastava. Os muitos anos de caminhada de Paulo não apenas geraram para ele um grande conhecimento e entendimento, mas também um grande amadurecimento do coração de Paulo, que o levou a entender essas coisas, princípios básicos do cristianismo, e todos eles fundamentados naquele que é o âmago do Evangelho, o amor. Âmago é a parte mais íntima, a parte mais profunda de algo. O coração do Evangelho é amor. Se fôssemos fazer uma alegoria, poderíamos dizer que o sangue do corpo de Cristo é o próprio Cristo, porque ele é a nossa vida. Sem sangue na vida, portanto, Cristo é o nosso sangue. Logo, o amor é o coração que move esse sangue. A própria salvação que nós recebemos de Cristo foi a nós dada em amor, e nós distribuímos a graça de Cristo em amor, justamente porque sem amor não é evangelho. Isso é algo que nos é muito ensinado pelo ministério de Paulo. Por isso, nós sempre devemos buscar aprender com o ministério do apóstolo Paulo. Tem muitas lições importantes e em Filipenses nós vemos muitos pontos do coração de um cristão. É a carta do coração em que Paulo mais fala sobre o que há dentro de si, não necessariamente na razão, mas no coração. Nós devemos se transformar na nossa essência, não apenas na parte que pensa, mas também na parte que sente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Esse aqui é o 4º vídeo do canal. Eu espero que o seu vídeo tenha sido edificado. Já se inscreva, deixa o like, deixa um comentário por engajar esse vídeo para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E obrigado, até a próxima.